O GP dos Estados Unidos veio aí para provar de uma vez por todas que grandes pilotos não se esquecem como se pilota bem. Eu debato mais sobre esse assunto no vídeo a seguir. Eu sou a Natália De Vivo e esse é a primeira curva, onde a confusão acontece. E aí pessoal, tudo bom com vocês? O Circuito das Américas, que foi o palco do GP dos Estados Unidos, a 19ª etapa da temporada 2022 da Fórmula 1, teve uma corrida ligeiramente caótica e bastante movimentada no final de semana. É verdade que as primeiras voltas não foram lá das mais emocionantes, Max Verstappen conseguiu assumir a ponta ainda na largada, Carlos Sainz, que saiu da pole position, se envolveu ali num acidente com George Russell e abandonou, e apesar de uma briga ou outra no pelotão intermediário, não tinham lá muitas coisas acontecendo. Charles Leclerc, que largou mais pro meio do pelotão, porque ele tinha de cumprir uma punição, vinha escalando. Fernando Alonso estava na mesma situação que o Monegasco, mas, tirando isso, nada grandioso acontecia lá no COTA. Acontece que o cenário da prova mudou depois de dois acontecimentos-chave. O primeiro foi o acidente que o bicampeão espanhol da Alpine se envolveu com Lance Stroll, foi uma baita de uma batida visualmente bastante feio e que provocou um safety car. Pouco depois, o Max Verstappen teve um problema nos boxes da Red Bull, teve aquela embananada que a pistola não funcionou, tiveram de trocar, ele perdeu muito tempo e voltou para a pista em quinto. Isso de verdade deu uma reviravolta aí na prova norte-americana, porque tanto o holandês precisou escalar de volta, quanto o espanhol também precisou. Ele voltou para último e teve aí de escalar todas as posições. O mais impressionante é a Alpine ter sobrevivido a uma decolada do Alonso, uma pancada no chão e mesmo assim ter voltado para a prova. Depois disso, o cenário mudou, foram diversas brigas, diversas ultrapassagens, foi muito divertido de se assistir. E lógico, que o resultado não fugiu muito do esperado. O piloto, o bicampeão da Red Bull, foi quem acabou vencendo. Lewis Hamilton cruzou a linha de chegada na segunda colocação e Charles Leclerc foi quem completou o pódio do dia. Inclusive, com o resultado da vitória do Max e a quarta colocação de Sérgio Pérez, a Red Bull conseguiu garantir aí o seu Mundial de Construtores, ela conquistou aí o seu Penta, o título desse ano, então ela fechou os dois campeonatos desse ano, tanto o de pilotos, com o Verstappen se tornando bicampeão lá no Japão, quanto o de construtores agora nesse último final de semana. Vale lembrar que no ano passado, apesar do Verstappen ter sido campeão, foi a Mercedes quem levou o caneco dos construtores. Mas a corrida foi tão movimentada lá nos Estados Unidos, lá em Austin, que diversos pilotos chamaram a atenção por suas performances individuais. Primeiro, Charles Leclerc, que teve de escalar depois de ter largado da 12ª colocação. O próprio Verstappen, que também teve de recuperar terreno depois de cair para quinto. Sérgio Pérez, que também teve de pagar uma punição e conseguiu cruzar a linha de chegada na 4ª colocação. Mas pro vídeo eu quero citar 3 nomezinhos em especial. O Alonso na Alpine, o Hamilton na Mercedes e Sebastian Vettel na Aston Martin, que inclusive o tetracampeão impressionou tanto lá no Circuito das Américas que foi eleito o piloto do dia. Então vou começando por ele. O Vettel ele chegou a liderar em determinada prova, porque os pilotos à sua frente estavam na segunda rodada de paradas de troca de pneus. Então o Vettel, depois de muito tempo, ele voltou para a primeira colocação do pelotão. Ele inclusive comemorou muito depois, ele falou que fazia tempo disso. Inclusive, dele ter liderado esse pouquinho lá em Austin, lá nos Estados Unidos, ele se tornou o terceiro piloto que mais andou na primeira colocação de uma corrida. São mais de 3.500 voltas na primeira colocação. Infelizmente, a prova dele, que vinha sempre constantemente ali dentro do top 6, top 7, ele chegou a aparecer na terceira colocação e depois, obviamente, em primeiro. Quando ele fez uma parada, a Aston Martin, inclusive nessa parada, quando ele estava em primeiro, o Lewis Hamilton fez uma emocionante briga com ele. A gente lembrou dos tempos áureos, 2012, 2017, quando eles brigaram. Foi muito legal de assistir. Quando o Vettel fez a sua segunda parada, a Aston Martin teve um problema semelhante ao da Red Bull com o Max, e o Vettel acabou perdendo também muito tempo e voltou para 13º. Acontece que o Vettel, que normalmente quando falam dele, sempre dizem que ele tem de se aposentar, inclusive ele vai se aposentar ao final do ano, que ele tá fazendo hora extra, que ele já não é o mesmo Vettel do
tetracampeonato, de quando ele corria na Red Bull, de quando ele chegou na Ferrari. Então, sempre quando falam de Sebastian Vettel, sempre fazem questão de ressaltar a atual fase dele, que de fato tá bastante difícil, tá bastante complicada. A Aston Martin não entrega também um carro competitivo, mas a gente sabe que é inegável. O Sebastian Vettel tá com 35 anos, ele chegou na Red Bull bastante jovem, então ele não está na mesma fase. Mas enfim, ele conseguiu escalar o pelotão e cruzou a linha de chegada na 8ª colocação, depois de uma punição de Fernando Alonso, o garantiu aí a 7ª colocação. Mas, enfim, vale pontuar que Sebastian Vettel, mesmo sendo sempre tão criticado, ele provou mais uma vez que ele não esquece como se pilota bem. A última ultrapassagem dele nos metros finais em cima do Kevin Magnussen fez a galera vibrar. Ele também vibrou muito no rádio quando cruzou a linha de chegada, né? Conseguiu ultrapassar o piloto da Haas. Então, isso mostra que sim, grandes pilotos podem não estar na sua melhor fase, mas eles entregam grandes resultados. Outro exemplo que eu quero citar é o próprio Fernando Alonso. Muitos dizem que é um piloto de 41 anos que está tirando a chance de jovens pilotos estrearem na Fórmula 1. E eu não tiro a razão dessas pessoas que dizem isso. É verdade, Fernando Alonso, ele já está há muito tempo na Fórmula 1. Ele foi campeão em 2005, 2006, então assim, faz muitos anos. Ele também não está na mesma forma que ele estava quando corria na Renault, quando ele corria na McLaren, quando ele até estava em 2012 na Ferrari, quando ele teve um dos melhores anos da sua vida. Mas a gente não pode negar que o bicampeão espanhol, o Dom Fernando das Astúrias, ele ainda entrega muito, ainda tem muita lenha para queimar. Esse final de semana, apesar dele ter sido punido com uns 30 segundos depois da corrida, uma punição um pouco complicada, podemos dizer assim, porque a Haas disse que o retrovisor dele ter se soltado do carro era uma situação pouco segura. Enfim, é um tema para outro vídeo. Mas Fernando Alonso, ele tinha de pagar punição, largou lá do fundo, aparecia dentro do top 10, sofreu um acidente, caiu para último, escalou de novo e terminou a prova, levou a bandeira quadriculada na 7ª colocação. Fez boas ultrapassagens, fez grandes lances. Então assim, a gente não pode negar que mesmo muitas pessoas dizendo que ele tá fazendo hora extra, que ele tá ocupando um espaço que não é dele, Fernando Alonso ainda é um grande piloto que provou que ainda tem muita lenha para queimar, que ainda tem grandes desempenhos. Se não fosse por essa punição, ele teria terminado à frente do seu companheiro, Esteban Ocon. Então, apesar de muitos falarem que a Aston Martin errou em contratar ele para o ano que vem, eu acho que não. Eu acho que elas estão, a equipe, né, está apostando na experiência de um grande piloto, do grande espanhol, que já provou muitas vezes ter talento e que apesar de muita gente dizer que ele já está fazendo hora extra, e eu entendo, eu também vejo que o Alonso, ele não tem mais muito tempo dentro da Fórmula 1, muitos anos, poderia dar espaço para outros pilotos, mas a gente não pode negar que ele também conquista bons pontos e entrega grandes resultados para a equipe. E bom, por fim eu quero falar de Lewis Hamilton, né? É lógico, a gente não pode negar, né, que, como assim, o Hamilton estava brigando por título ano passado. Sim, é verdade, mas esse ano, infelizmente, o Lewis ainda não conseguiu vencer. Lógico, muito mesmo se dá por conta do W13, o carro da Mercedes que nasceu errado, não tá andando esse ano, tá bastante aquém das suas adversárias, da Red Bull, da Ferrari e tudo mais. Mas Lewis Hamilton, mais uma vez, ele deu um grandíssimo show lá nos Estados Unidos. A briga dele com o Sebastian Vettel para assumir a primeira colocação foi incrível. Os dois, eles repetiram muitas das disputas que eles tiveram no passado. Foi bom de ver esses dois nomes brigando mais uma vez na ponta. Hamilton, ele soube escolher o momento certo para passar. Depois ele brigando com o Verstappen, foi de novo 2021 na pista, né, ali na nossa frente. Então assim, é muito legal. Mais uma vez ele bateu na trave e ainda ele não venceu esse ano. Ele subiu pela 7ª vez, se eu não me engano, no pódio. Então assim, a 3ª vez que ele sobe na 2ª colocação. Então assim, é muito bom ver de novo o Hamilton brigando na ponta, brigando pelas primeiras colocações, brigando por vitória, disputando posições da ponta, negociando ultrapassagens. Então assim, foi uma prova lá nos Estados Unidos para mostrar que de fato os 3 grandes campeões do grid da Fórmula 1 mostram mais uma vez que eles não esqueceram como se pilota, que eles não esqueceram como se briga por vitórias, como se briga na frente, como se briga
por posições do pódio, então eu fiquei bastante feliz aí de ver esses 3 nomes em grande destaque lá nos Estados Unidos. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse, essa é a minha opinião, sempre lembrando, eu quero saber o que vocês pensam, vocês concordam comigo ou não concordam, vocês curtiram a corrida, não curtiram? Comenta bastante aqui embaixo, compartilha com seus amigos para eles darem a opinião deles também. Não esqueça de deixar muito joinha, porque ajuda demais aqui o canal do F1 Mania. Se você quiser ficar por dentro de tudo o que rola dentro do mundo do esporte a motor, é só se inscrever no nosso canal que você vai ficar sabendo de absolutamente todas as informações. E você também pode nos ajudar se tornando membro do F1 Mania. É só entrar no nosso perfil, clicar no botãozinho e escolher uma das mensalidades. Bom, pessoal, por hoje é só. Valeu e até a próxima!